Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos conversar sobre o transtorno do pânico. Então, o transtorno do pânico, ele é caracterizado por ataques de medo que são recorrentes e de surgimento inesperado e apresenta um desconforto intenso que atinge o seu pico em alguns minutos. Então, os principais sintomas desse transtorno pode ser palpitação, taquicardia, sudorese, tremores com abalo, sensação de falta de ar, de sufocamento, de asfixia, dor ou desconforto no peito, náusea, desconforto abdominal, vertigem, calafrio ou então calorões, dormência ou formigamentos, mas principalmente a desrealização ou despersonalização, que é a sensação de não pertencer a essa realidade ou ao seu próprio corpo. Mas também tem o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer e até mesmo o medo de morrer. Então, além disso, as pessoas com síndrome do pânico muitas vezes apresentam também como sintoma a agorafobia e uma ansiedade quando se está em locais ou situações que possa ser difícil escapar ou onde o auxílio pode não estar tão disponível caso a crise aconteça. Bom, então no transtorno do pânico, esses tipos de ataque, eles são recorrentes com ao menos um sendo inesperado, seguido de pelo menos um mês de preocupações persistentes acerca da ocorrência de uma nova crise, ou até mesmo o receio das suas consequências. Então esse temor, ele acaba gerando comportamentos, muitas alterações comportamentais no indivíduo. Então as pessoas com síndrome do pânico, elas passam a viver com medo desses episódios. Então elas evitam sair de casa, elas deixam de trabalhar, elas reduzem a sua vida social, tudo isso como uma forma de defesa e de proteção. Então, é importante a gente entender o transtorno, porque uma boa maneira da gente compreender essa síndrome do pânico é fazer uma associação com uma aeronave. Então, se a gente puder pensar que um avião possui uma série de sensores e mecanismos para controlar o seu voo e o ambiente interno, como por exemplo sensores de oxigênio, para que as pessoas possam respirar um ar mais saudável no interior da aeronave, sensores de altitude, de velocidade e, além disso, sensores de perigo. Então, se acontecer um incêndio, uma fumaça inesperada dentro do avião, um detector vai ser acionado, né, e vai tocar um alarme chamando a atenção do piloto. Então, o nosso corpo, ele possui uma lógica muito semelhante. Nós também possuímos uma série de sensores para pressão arterial, para temperatura, para frequência cardíaca e também sensores de perigo, que vez ou outra eles entram em alerta. Então, esse sensor de perigo, ele fica numa área muito específica do nosso cérebro, dentro do sistema límbico, chamado amígdala cerebral. Então, outros sistemas também participam dessa reação, mas a amígdala é o principal componente. Então, o transtorno do pânico é uma situação em que esse alarme totalmente desregula. Então, nessas circunstâncias, o nosso organismo, ele dá um alarme falso de que existe um perigo real e imediato. O problema é que não tem nada acontecendo e não existe nenhum motivo real e de ameaça para isso que o nosso organismo está dando sinal. Então, o medo e o pânico, eles são respostas adaptativas do ser humano e que são esperadas quando a gente se encontra em situação de perigo, como a gente se depara com um animal selvagem, quando tem um incêndio, um assalto, um perigo iminente realmente, né? Então essa reação de luta e fuga, ela é responsável pela nossa sobrevivência e ela vai preservar a nossa integridade.
Então, quando a gente se encontra nessa situação, é acionada uma série de eventos em nosso organismo através do sistema adrenérgico e que esse sistema ele nos possibilita fugir dessas ameaças. Então, essa estimulação adrenergética, ela é responsável pelos sintomas do transtorno do pânico, como ataque cardíaco, respiração ofegante, a sudorese e mesmo os sintomas que eu falei anteriormente de desrealização e despersonalização. Bom, então o que acontece com quem possui a síndrome do pânico? É que essa ativação desse circuito em momentos inapropriados, sem que haja um estímulo lógico para isso. Então, os sintomas adrenérgicos de luta e fuga, eles acabam ocorrendo mesmo numa situação muito confortável, você está no sofá lendo um livro ou num trabalho muito calmo. Então, do ponto de vista cerebral, é muito importante que a gente destaque a rota neural do medo, que se inicia pelos órgãos dos sentidos, e aí esses órgãos levam uma informação de perigo ao tálamo. Depois ele endereça essas informações para outras duas estruturas, que são a amígdala cerebral e as áreas sensoriais do córtex cerebral. Então a amígdala cerebral, ela toma as primeiras providências para nos proteger contra o perigo, então ela vai deflagrar as respostas fisiológicas para que haja manutenção da nossa sobrevivência. Então, as informações vindas do córtex cerebral, agora já mais refinadas, também chegam à amígdala para que exista a decisão entre manter os mecanismos de luta e fuga para a nossa sobrevivência, ou então a gente encerra esse estado de perigo e encerra esse estado e esse perigo está descartado. Então, a gente tem, portanto, um mecanismo de ação rápida, que ele é deflagrado imediatamente, um mecanismo posterior que analisa os dados para que seja decidida se é necessária a manutenção da resposta de luta e fuga ou não. Então, caso essa resposta precise ser mantida, a amígdala cerebral, ela envia sinais ao hipotálamo que desencadeia uma série de eventos e que culminam com a ativação da glândula suprarrenal e de liberação de hormônios esteroides e glicocorticoides, que esses hormônios eles vão induzir a reações fisiológicas diversas no nosso corpo. Então, basicamente, essa é a explicação fisiológica para quem tem a síndrome do pânico e, apesar de muitos nomes técnicos, é muito importante a gente entender tudo isso e saber que há todo um sistema que está sendo ativado e que é um transtorno, é uma doença e que a gente não pode de forma nenhuma dizer que é uma frescura e que é uma fraqueza e que isso é falta de controle do organismo, das pessoas, de falta de Jesus no coração e outras bobagens tantas que a gente ouve e que atrapalham fundamentalmente a existência humana. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender melhor o transtorno do pânico e que você possa se ajudar e ajudar aquelas pessoas que estão no seu entorno e que possuem a síndrome do pânico, o transtorno do pânico. Então por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima, gente. Tchau!